Boa tarde a todos, a todas. Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui participando de mais um FIS, o FIS 21, falando sobre o nosso setor de saúde, tudo de que estamos vivendo de mudanças neste ano. Este painel nosso de hoje, nós vamos falar sobre transformação digital e inovação em saúde, com Armando Lopes, da Siemens, e Guilherme Ambar, da Sidime. E sobre o tema, né, acho que o que mais nós estamos falando ao longo aí, né, de todos esses quase 2 anos de pandemia, muitos aprendizados, muitas incertezas, né, muitas dúvidas ainda de como será o futuro, mas uma coisa nós temos certeza, que é os novos projetos, o futuro dos nossos negócios, o futuro das organizações de saúde, o setor de saúde, cada vez mais viverá mudanças, mudanças transformacionais, não só no digital, mas de muitas outras inovações disruptivas que o nosso setor tem vivenciado. E que a pandemia acelerou muito, mas independente da pandemia, muitas das empresas, a indústria da saúde e muitas das nossas organizações já vinham empenhadas investindo em muitos projetos de inovação, de disrupção, pensando sempre que a incorporação tecnológica é um caminho sem volta para o setor de saúde. Haja vista que nós temos uma população, um país grande, continental, com diferenças estruturais no nosso sistema de saúde, e a pandemia colocou muita luz sobre isso, e com muitas possibilidades. A tecnologia, o que há disponível hoje no mundo, nos permite dizer que o futuro, sobretudo de uma saúde mais sustentável, com mais qualidade, com mais possibilidades de oferecer qualidade de vida para essa população que hoje já vive mais, já está, né, com a população mais longeva, como nós falamos, já está acontecendo. Há 5, 10 anos atrás, nós discutíamos que as pessoas viveriam mais tempo e com isso viriam, né, novas, mais comorbidades, pessoas olhando muito mais para a qualidade de vida, entendendo que a medicina preventiva tem que ser o nosso objetivo e o nosso foco. E não há como pensar em prevenção, em medicina personalizada, genética, genômica e tudo o que tem disponível no mundo, sem falar de tecnologia e de transformação digital. Nós temos aqui hoje duas companhias, duas empresas que são referência na nossa indústria da saúde e que vamos conhecer um pouquinho das suas iniciativas, do que tem feito, de como tem visto, né, o quanto a transformação digital pode gerar valor e trazer mais valor para os nossos clientes, para os nossos pacientes, e do que vocês também, né, têm experimentado aí ao longo desse último ano e pensando já, né, que estamos finalizando o ano, iniciando o próximo ano, também pensando aí no futuro da saúde. Então vamos começar com o Armando. Armando, bem-vindo, obrigada por estar conosco nesse painel. Armando, tá mudo. Esqueci de tirar do... Lídia, é uma satisfação estarmos juntos novamente aí no painel. Guilherme, prazer estarmos juntos, a todas e todos aqui do FIS. É uma alegria, uma honra estar com vocês. E bom, Lídia, como na nossa pauta é transformação digital, eu gosto sempre de começar falando sobre a transformação da saúde. Quais são você também trouxe, quais são os grandes vetores que estão promovendo a transformação da saúde? Primeiro, é que graças a grandes revoluções que nós tivemos na medicina, as pessoas estão vivendo mais. Né? No Brasil, a gente ainda tem a tal da tríplice carga, ou seja, a gente ainda tem uma carga importante de doenças parasitárias, infecciosas, a questão do saneamento, tem a questão da violência, que também ainda provoca muita, seja a pessoa se machuca, ou seja, venha a falecer, e finalmente as morbidades, as doenças degenerativas, que aí sim advém do que, em geral, mesmo no Brasil, acontece, que é as pessoas estarem vivendo mais. Também soma-se a isso o aumento da conscientização do cidadão, né? Eu prefiro falar do cidadão mais do que do paciente.
A gente cada vez mais quer olhar para fazer a gestão da nossa saúde do que curar eventuais doenças. E aí, vamos falar bastante aí do que o Covid acelerou, né, de transformações. Uma delas foi que as pessoas ficaram ainda mais conscientes, né? Recentemente, conversando com o CEO de um hospital, e Lídia, você também já me confirmou esse dado, as pessoas antigamente tinham uma certa taxa de abandono de exames, faziam exame não, né, e nem buscavam resultado. Essa taxa caiu brutalmente, né? As pessoas fazem exame, já logo em seguida já querem saber o resultado. Então, essa consciência da importância de você gerir a saúde, ela vem num crescente e com essa pandemia acelerou muito mais. Só ver o que se fala de saúde hoje, até na mídia aberta, é impressionante, comparado com o que foi antes da pandemia. Eu também gosto de falar muito sobre um conceito que eu aprendi recentemente, né, da longevidade, em que pese que hoje a gente ainda vive uma situação em que ao longo da nossa vida nós somos, né, um grau maior ou menor acometido por doenças que a gente vem a curar, que numa fase mais final da nossa vida, em maior ou menor grau, também somos acometidos de morbidades, até que vem a falecer. Conforme também estamos vivendo mais, já se fala num outro conceito que é de lifespan ou health span, onde as doenças são menos frequentes, ou seja, todas as estratégias de prevenção, predição, que a gente com certeza vai explorar bastante aqui, usando dados, usando inteligência artificial, vão evitar que a gente venha a adoecer. E esta fase de morbidade vai ficar mais comprimida, né, cada vez mais comprimida no final da nossa vida. E finalmente vem aí sim a história da longevidade, onde além de viver muito, conseguiremos viver com qualidade de vida e essa morbidade fica muito comprimida ao final. Essa é uma ambição, eu acho que poderia dizer que é o sonho da medicina para o futuro, de uma gestão efetiva da saúde. Para que a gente possa chegar lá, nós assim a gente fala de 3 grandes pilares, né? Partindo do diagnóstico, né? Tem muita história com isso aí, do diagnóstico expandindo, seja para o tratamento, seja para prevenção ou para predição. Em 3 pilares. Um deles a gente fala no gêmeo digital, ou seja, ter a ambição de que cada cidadão tenha uma cópia de si, né, do seu organismo, da sua fisiologia, do seu metabolismo, num sistema, de sorte que isso permita previsões, predições e até simulação, né, de eventuais tratamentos para prover suporte para a decisão clínica. Né? A decisão sempre será do médico. Agora, quanto mais informação, além do dado, né, o dado já tratado, informação e mesmo conhecimento histórico, puder ser colocado à disposição, tanto melhor. Então, esse é um pilar. O segundo é a medicina de precisão. Além de precisão, minimamente invasiva, em que realmente a gente consiga tratar a pessoa na hora certa, no momento certo, a pessoa certa, do jeito certo. Bastante, cada vez mais individualizada. Finalmente, o terceiro pilar, que é a pauta da nossa conversa de hoje, tem a ver com toda a digitalização. O uso dos dados, em que pese uma importante discussão de como é que a gente pode prover com toda a segurança, porque o dado é propriedade do cidadão, essa interoperabilidade e os benefícios que advêm dela, porque você pode trabalhar uma série de algoritmos preditivos, então a gente vai além da prevenção e a gente vai para a predição. A gente pode selecionar grupos que requerem tratamento ou cuidado ou atenção especial para uma ou outra enfermidade, tudo isso com aquele objetivo da longevidade, né? De você poder viver com qualidade de vida cada vez mais. E aí, tudo isso, uma vez mais, para o suporte à decisão clínica. Quero aproveitar um pouquinho mais do meu tempo para a gente falar um pouco do fator catalisador que foi a pandemia para a digitalização também, né? Com toda essa conscientização que foi criada. Uma série de ferramentas sempre existiram, né? A questão, às vezes, não foi tanto a tecnologia, mas foi a nossa vontade e disponibilidade para usar. Telemedicina, sempre comento, meu pai era médico, meu irmão é médico, e desde que eu era pequenininho, meu pai tinha na nossa casa, o escritório dele tinha um telefone, e ele dava recomendações para os pacientes dele, depois ia recebê-los no consultório, aqueles que ele já conhecia, e assim por diante. Imagine hoje,
né? Que a gente pode ver as pessoas, pode conversar com elas, os benefícios que isso traz. Mas isso passou a ser usado para valer a hora que não tinha outra saída. Mesmo uma série de serviços que a gente oferece dentro da Siemens, da Health News, eu vou dar alguns exemplos. Toda vez que a gente traz um equipamento novo, né, para o nosso cliente, a gente ensina a usar, né, a explorar a máxima potencialidade, a gente chama isso de aplicação. Tradicionalmente ela foi presencial, embora ela sempre pudesse ser feita de forma remota. Não teve outra. Nós passamos a fazer ela remota ao longo da pandemia. E o feedback do usuário, do cliente, foi ainda melhor. Por quê? Ao invés de você ter 5 dias concentrado, que está a pessoa lá, e nem sempre o radiologista, no caso, pode dar a devida atenção, né? 8, 9, 10 horas por dia ao longo de 5 dias, esse treinamento ele foi espalhado em 2 horas ao dia. Então você explicava um pouquinho, colocava um novo protocolo, a pessoa testava, no outro dia tirava dúvidas. Então a qualidade nesse contexto melhorou. O uso de realidade aumentada para poder fazer reparo de equipamentos, né? O expert super distante, podendo ver isso de perto. Agora isso tudo aconteceu porque a gente não tinha outra solução. Né? Não tem dúvida que a pandemia foi muito triste, né? Tem sido triste ainda, né? Uma curva felizmente decrescente. Agora, esse legado do que a gente aprendeu, a gente precisa sim procurar preservar, né? Procurar usar o melhor desses dois mundos, né? Reconhecer o benefício que, por exemplo, tem uma telemedicina, reconhecer o benefício que uma série de algoritmos que se possa construir, né, irão permitir um suporte mais sólido para a decisão clínica. Olhar todo o contínuo de saúde, eu acho que esse é um outro crescente de conscientização, olhar lá desde a prevenção até o tratamento, olhar isso como um fluxo, seja do paciente, seja do dado que vai caminhando ao lado dele, nessa jornada dele, como também no gênero digital vai sendo olhado ao longo da jornada de vida dele. Como é que a gente consegue ter isso protegido, porém estruturado? Porque o benefício ele é inegável. Então, a gente conversou algumas vezes sobre isso, são coisas que a gente tem que fazer da forma correta, mas não pode procrastinar, e não pode ter que esperar uma outra pandemia. Né? Felizmente, a gente tinha as ferramentas e a gente pôde utilizá-las, mas não tem dúvida que são certas capabilities que nós temos que construir para um mundo cada vez mais VUCA, né? VUCA, BUNny, que for cada vez mais incerto, né? Onde qualquer novidade que vier, nós vamos estar preparados para nos adaptar, trabalhar com elas. Obrigado, gente. Muito obrigada, Armando. Acho que a sua colocação, né, fala muito aí do que a gente aprendeu, tem vivido, mas sobretudo do futuro. É um dos indicadores também, né, falando da importância do setor de saúde, né, sobretudo no nosso caso medicina diagnóstica, um indicador que nós temos no SEIB, que nós conversamos sobre isso, Armando, acho que há um mês atrás, foi uma mudança também no perfil do paciente, já no perfil do consumidor, de preocupação com medicina preventiva. E aí eu comentei que no SEIB a gente viu neste ano já uma mudança, inclusive no perfil do público que procura os nossos serviços. E foi muito claro perceber a faixa etária, sobretudo de homens, né? E que nós Verdade. tínhamos isso muito claro dentro do laboratório, né? Que as crianças vêm fazer os seus exames, né? Com a mãe, teste do pezinho quando nasce, depois com a mãe até adolescente. Aí, tanto mulher quanto homem, né? Somem e voltam a aparecer a mulher lá com 20, 25, 30 anos, quando começa a fazer os acompanhamentos ginecológicos, gestação, e os homens voltam com 40 anos, né, quando começam a fazer os check-ups, né, se não tiver, claro, nenhum problema de saúde antes. E nós vimos uma mudança nesse perfil já, das pessoas mais jovens, né, as pessoas de 20, 20 e poucos anos, homens e mulheres, procurando os nossos serviços, consequentemente, né, consultas médicas e exames diagnósticos para exames preventivos, preocupados com prevenção, que é uma coisa também que a pandemia, eu acho
que acelerou foi mostrar o quanto nós temos que investir sim, em medicina preventiva, na qualidade de vida, né, para que mesmo quando a gente tenha contato ou alguma infecção, tudo, a gente esteja, inclusive, né, melhor preparado enquanto saúde, pessoa. Então, essa já é uma mudança, né, que nós já vemos nos nossos serviços das pessoas mais jovens procurando medicina preventiva. Bom, agora eu passo então para o Guilherme compartilhar conosco a sua visão sobre o tema e um pouquinho das suas experiências. Bem, boa tarde, Lídia. Boa tarde, Armando. Primeiro de tudo, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal da Iniciativa FIS, pelo convite. Acho que é exatamente isso que vocês estão falando, né? A gente tem acompanhado há algum tempo as discussões todas a respeito da saúde, vem no sentido de melhora da qualidade de vida do paciente, né? Em tornar a medicina talvez menos tratamento e mais diagnóstico. E aí, com a pandemia, né, isso tudo que a gente passou nesses últimos 2 anos, a gente parece dar um pulo ainda maior, né, de passar também pelo diagnóstico e já ir para a prevenção, né, que é uma coisa que já haviam muitas campanhas nesse sentido, né, e a pandemia intensificou demais essa procura. Acho que a gente te vem num tocante que primeiro que hoje a inclusão digital, todo mundo tem acesso à internet e a gente sabe que até às vezes a falta do filtro e a dificuldade em achar informações fez que as pessoas começassem a ficar cada vez mais preocupadas, né? Em o que está certo, o que está errado, como faz, como não faz. E muito da digitalização, o contato mais próximo com o laboratório, com o médico, vem também nesse sentido de as pessoas terem um foco, né, terem uma referência com quem estarem mais próximas assim, de fontes de confiança de informação. E eu acho que isso também essa pandemia trouxe essa preocupação, né? Assim, a gente sabe agora para quem que a gente deve perguntar as coisas e a gente está em contato com essas pessoas, mas rotineiramente é muito importante. Como vocês bem disseram, a pandemia escancarou aí uma série de problemas que a gente enfrentava, seja em estrutura para diagnóstico, para tratamento, como a Lídia bem pontuou, a gente pensando no Brasil, o tamanho que é o Brasil, a acessibilidade ao tratamento, né? Ouso dizer que deve ter regiões aí no país que nem souberam que houve uma pandemia, né? Assim, a gente tem que lidar com toda uma infinidade de situações. E acho que o principal da digitalização vem nesse sentido, de tornar mais acessível a medicina, tornar o paciente mais senhor da sua saúde, né, que ele possa acompanhar, que ele possa estar mais antenado mesmo com o que se passa aí na sua saúde. E, inclusive, aí pensando em dois sentidos, né? A gente tem pensado do que vai ser para o médico, o que vai ser para o laboratório e o que vai ser para o paciente. O paciente ter esse acesso, pensando na telemedicina como uma realidade. Durante a pandemia, a gente viu que o número de outros exames que não Covid caiu demais no primeiro ano. Primeiro, eu acredito que tenha sido por conta do volume de testes, né, que os laboratórios recebiam e eles tendo que se estruturar para assumir toda aquela demanda. Mas no segundo momento, que a gente, conversando com os nossos parceiros, a gente vê que as pessoas começaram a ficar com medo de ir para o hospital fazer exame. Elas ficavam com medo de ir até o laboratório, porque a pandemia é um ambiente que, né, você tem maior risco, você tem pessoas que estão lá em tratamento. E isso fez com que como o Armando bem disse, essas tecnologias que já existiam começassem a aflorar novamente, né? As pessoas procurando opções, procurando maneiras de continuar se tratando, se cuidando num ambiente aí de pandemia. E é uma coisa que veio para ficar. Na telemedicina, eu acho que cada vez mais novas tecnologias vão vir para dar também subsídio para o paciente melhor informar o médico, passar melhores informações sobre a sua saúde. A gente vai desde esses relógios que hoje são muito comuns, como frequencímetro, oxímetro, até algumas outras tecnologias
que a gente vem trabalhando também, utilizando tomografia, tornando isso próximo, factível para a pessoa ter em casa. E vem também agora puxando um pouco para o que a gente vem desenvolvendo na Cidine. Eu acho que desde sempre a gente teve a Cidine é desenvolvedora de tecnologia para diagnóstico, e desde sempre a gente foi muito focado no diagnóstico em si, assim, em que a pessoa chegasse com sintomas e saísse com o resultado, então, saísse sabendo o que ela tem. E não como ela só vai tratar aqueles sintomas dela, mas que ela soubesse o que ela tem. E hoje a gente tem pensado em diversas possibilidades, não só para o paciente, mas também para o laboratório. Outra coisa que a gente vivenciou na pandemia é a necessidade de desenvolvimento de coisas brasileiras, né? de tecnologias e soluções próprias. A gente consome muito o que vem de fora. Nós somos uma empresa multinacional, mas são realidades diferentes, né? Muitas vezes o que encaixa para uma Europa, para os Estados Unidos, não é exatamente o que vai encaixar para a nossa realidade aqui. E a gente sempre consumiu tudo que vinha de fora a- sem muito adequar à nossa realidade. E eu acho que isso é uma coisa que também a pandemia mostrou que tem que mudar e está mudando. A gente vem desenvolvendo diversas coisas em parcerias com outras empresas brasileiras e até vindo da Coreia, pensando tanto para o paciente, seja com uma autocoleta, testes menos invasivos em que o paciente possa coletar a própria amostra em casa e mandar para o laboratório e ter o resultado, a integração desses resultados, seja por aplicativo, e esses resultados já fiquem acessíveis ao médico e o médico tenha como acompanhar tudo isso, fazer essa solicitação digitalmente, e o próprio paciente nem precisa sair de casa para fazer, meios de transporte e como chegar nas regiões mais afastadas do país, até pensando em soluções para o laboratório. A gente tem um projeto que infelizmente ficou um pouco congelado durante a pandemia, que é trazer acesso aos laboratórios, aos médicos e aos hospitais brasileiros da nossa inteligência artificial para que eles possam desenvolver também suas próprias soluções. Dar acesso a esses laboratórios, a esses hospitais, para que eles utilizem todo esse arcabouço digital que a gente criou para desenvolver seus próprios kits de diagnóstico, pensando em painéis que sejam voltados para a realidade que eles enfrentam aí no dia a dia e não tenham que consumir um produto próprio, um produto pronto que vem de fora, que muitas vezes não se encaixa no que a gente precisa. E acho que a gente ter a evolução disso tudo vai ser a gente achar formas que a própria digitalização vai trazer e cria-se essa necessidade, são formas da gente também gerar dados com a maior qualidade possível para abastecer ambos os lados, seja o paciente, seja o hospital, seja o médico, porque a digitalização, de certo modo, ela cria um distanciamento que precisa ser contornado de alguma maneira, né? A telemedicina é excelente, você chega num paciente numa situação em que você não chegaria antes, mas você também precisa ter informações ricas para poder realmente seguir com esse tratamento. Então, acho que vem uma cadeia de coisas que a pandemia vai trazer nessa digitalização, necessidades que vão ter que ser supridas. Isso, como é que a gente vai fazer, então, para o paciente conseguir fornecer dados suficientes para que o médico possa melhor entender a situação dele? Como é que o laboratório vai lidar com isso? Seja com autocoleta, seja com coleta domiciliar, seja com métodos menos invasivos que a pessoa mesmo possa gerar esse dado, com imagem, de tornar isso mais acessível e corriqueiro para o dia a dia. E isso, além de toda a parte de diagnóstico e tratamento, eu acho que é o que vai alavancar essa tendência da prevenção, porque uma vez que você tem acesso a isso tudo, que isso tudo seja fácil e faça parte do seu dia a dia, pensando na longevidade, pensando em tudo, na qualidade de vida, que eles falam muito no wellness, né, nessa tendência não adianta viver muito, você tem que viver bem, viver bastante, mas vivendo bem. Então, o paciente ter esse controle sobre os dados que estão sendo gerados e como que a gente vai
utilizar isso no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é o que a gente vem tentando fazer, é tornar a medicina realmente personalizada e tornar aí o acesso o mais simplificado e fácil de encaixar no dia a dia do paciente, do médico, do laboratório e tornar isso aí acessível para todo mundo. Muito bom, Guilherme. Acho que você colocou, né, alguns pontos muito importantes. Primeiro, quando a gente pensa, né, relembrando lá aquele início da pandemia, que o nosso setor viveu muito desabastecimento, né? E aí não só por falta de, às vezes, de máquinas, de reagentes, mas também de EPIs, né? E muito se discutiu e tem se discutido a importância do investimento também na indústria nacional, né? Acho que no investimento na ciência no país, a gente viu o quanto tem sido importante, né? A campanha de imunização, né? Tudo que a gente tem conseguido fazer no Brasil com relação à efetividade da vacinação, porque nós temos centros de referência, né? Laboratórios preparados para a produção, né, dos imunizantes no país. E acho que esse também é um legado da pandemia e acho que não podemos, né, nós como líderes, né, e as nossas organizações, sendo organizações representativas do país, também está olhando, né, para isso, para estar, né, construindo junto com governos, junto com outras empresas e parcerias que também estimulem, eu acho, que o investimento nacional, né, em pesquisa e ciência. Eu falo muito sobre isso, né? Investimento em pesquisa, ciência e também na educação, né? Porque a gente fala muito de transformação digital, de inovação, mas nós temos visto também um apagão, né, de profissionais, né, de tecnologia, de profissionais, né, com essas formações, não só em níveis, né, técnicos, mas também em nível superior. E eu gostaria, né, de pegar, inclusive, esse tema para vocês compartilharem um pouquinho, se vocês têm visto, né, nas companhias de vocês, o que vocês têm percebido no mercado com relação a talentos, a profissionais de tecnologia, se vocês percebem que há realmente essa falta por esses profissionais no nosso mercado, como que vocês têm visto isso, como que vocês também têm preparado as suas empresas aí para esse futuro agora que a gente sabe quando a gente fala de transformação digital e digitalização, quanto também a gente precisa de profissionais com essa competência, com esses conhecimentos. Uhum. Você tem toda a razão, sem dúvida. A gente olha no nosso país, você tem uma taxa alta de desemprego e você tem muitos setores onde faltam profissionais, né? Profissionais de tecnologia, como também de saúde, né? Nós vivemos um gargalo enorme com a pandemia, né? E para que se possa prover acesso para valer aos nossos 220 milhões de pessoas, nós também vamos ter que ter estratégias não só de capacitação, de educação dos profissionais de saúde e de tecnologia, mas também ter ferramentas que permitam você maximizar, potencializar, né, o trabalho deles. Ferramentas onde você pode, um exemplo nosso, você pode pilotar as ressonâncias remotamente, a mesma pessoa cuidar de duas, ou você ter embarcado nos equipamentos ferramentas de inteligência artificial que permitam que o exame seja feito mais rápido. Então essa somatória do que a tecnologia pode oferecer no suporte à decisão e na capacitação das pessoas, inclusive como conversamos em outra ocasião, na própria formação do profissional de saúde. Profissional, eu faço uma comparação, acho meio inocente, mas assim, a calculadora, assim, o que a calculadora científica significa para o engenheiro. A gente precisa continuar, obviamente, como engenheiro, sabendo todos os conceitos e aplicar, mas ela é uma tremenda ferramenta. Para o médico, profissional de saúde, por exemplo, a inteligência artificial vai ser uma tremenda ferramenta também, para poder atender mais gente, com maior qualidade, com maior velocidade e assim por diante. Ou seja, são tudo ferramentas importantes e, como tal, precisamos aprender a utilizá-las adequadamente. E eu queria aproveitar, antes de passar para o Guilherme, tocar num outro assunto que eu acho super importante, que tem a ver com reduzir o desperdício, que a gente fala que acontece muito na saúde,
como é que a gente potencializa o engajamento do cidadão e do paciente. Isso passa muito por, como o Guilherme comentou hoje, a gente tem um monte de coisa gerando dado, né? Sejam pequenos aparelhos como oxímetro, sejam os smartwatches da vida, que diz se dormiu bem, se dormiu mal, quanto tempo dormiu, quanto tempo de exercício físico fez, seja os equipamentos de imagem, seja os de análise clínicas e assim por diante. Ora, eu costumo sempre passar uma imagem, se nós criarmos uma camada onde de fato esse dado esteja integrado, olha o quanto que a gente poderá vir a ter de economia que pode servir para ampliar acesso e oferecer para mais gente. Então, uma história pessoal, né? Minha mãe, uma fase aí da vida dela, fez uma série de cirurgias. Ok, estabilizou. Aí depois de um tempo ela foi fazer uma outra, de uma outra natureza, numa outra instituição. Aí chegou lá e perguntaram, dona Graça, o que a senhora tem? Bom, ela conseguiu contar um terço do que ela passou, eu estava lá, contei o outro terço, depois nós ligamos para o meu irmão, contou o terceiro terço e assim por diante. Se esse histórico tivesse disponível, evitaríamos não só contar a história, que esse não é um problema, mas eventualmente que alguma informação se perdesse no meio do caminho. Importante, eventualmente, para aquele outro procedimento. Da mesma forma, quando a gente olha ali no começo vamos dizer, do contínuo de saúde, puxa vida, quem usa um smartwatch, quanto que não acaba se motivando a fazer mais exercício físico, zelando pelo horário que dorme, que acorda. Ou seja, você ter essa informação disponível para cada um de nós como cidadão também ajuda nesse ciclo virtuoso de você zelar pela sua saúde. Porque de alguma forma você está quase que fazendo um game daquilo ali. Então esse é outro aspecto que eu considero muito, muito importante. E aí, Lídia, eu pedi permissão da gente contar um pouquinho coisas que nós estamos fazendo lá no SEIB. Então, hoje no SEIB a gente tem uma plataforma de dados, né, para imagem, para análise clínica estabelecida. O que são hoje benefícios percebidos? O acesso do cidadão e do paciente à informação é super simplificado, então ele tem aquilo tudo à mão. Para o médico, idem. E isso está pronto para a gente começar a plugar alguns algoritmos em cima. Por exemplo, né, um algoritmo que faça leitura de imagens e ajude o radiologista no seu laudo, porque ele já vai, além de fazer todo o pós-processamento, etc., já vai colocar a informação à disposição, ou seja, construir outros atributos de valor vai ficando, eu não vou dizer mais fácil, mas vai ficando viável, né? E também vai dando espaço para que você possa virtualmente infinita a quantidade de oportunidades de você construir valor em cima de um sistema como esse, né? E aí, de novo, você está dando playground, vamos falar assim, para que mais gente se capacite, para que mais gente se prepare, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista de gestão da saúde, para poder trazer esses benefícios. Então, eu queria, né, fechar aí a tua pergunta assim, a capacitação das pessoas passa por conhecer o que existe e dar espaço para que essa criatividade possa ser exercida. E aí, Guilherme, você trouxe um ponto muito, muito interessante. A gente está acostumado a consumir o que vem de fora, né? Mas aí nós vamos ter condições, como já tem muitos casos hoje, de que a gente cria soluções aqui e a gente exporta, né? Nós temos algumas vantagens únicas no nosso país, né? Por exemplo, a diversidade, né, genética. A gente tem gente do mundo inteiro que veio viver aqui, né? Tem um trabalho do HC, né, de mapear, vocês conhecem com certeza. Eu conversando um dia com um colega, ele falou assim, meu, a diversidade, e isso para você treinar um algoritmo, ele vai ser muito mais potente, né, do que eventualmente aqueles que foram testados com uma característica apenas. Tem muita condição, além de tudo, de dar espaço para preparar a gente extremamente qualificada, seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista de saúde, seja das coisas juntas, né, para o nosso país e para fora. Obrigado. Perfeito, muito bom. Guilherme? Vou tentar seguir um pouco. Primeiro do que a Lídia comentou. Eu puxando para o meu lado, eu sou biólogo. Acho que minha profissão nunca foi tão valorizada quanto esses dias agora. Então, pensando na capacitação em profissionais, a gente teve
nunca teve tanta oportunidade, mas realmente nós temos excelentes universidades, nós temos profissionais com uma formação excelente, mas é o que eu acho que falta, e é algo que a gente vem tentando introduzir aos poucos, até através da Cidine, é uma maior participação do privado dentro das universidades. Assim. Acho que é uma coisa que acontece muito na Europa, muito nos Estados Unidos. Você tem profissionais muito bons em tecnologia, em bancos de dados, em tratamento de informação, bioinformáticas, porque trazem essa demanda para dentro da universidade, para dentro dos centros de pesquisa e assim se desenvolvem profissionais focados nisso. Eu acho que é o que falta para a gente. A gente tem é, as cabeças, a gente tem pessoas excelentes, a gente tem universidades excelentes. Eu acho que falta um pouco também a gente levar essas demandas e, de novo, a gente entra naquele ponto. Acho que quanto mais tecnologia, mais desenvolvimento de empresas nacionais, maior vai ser a oportunidade que a gente vai ter de trabalhar junto das universidades para desenvolver esses profissionais também para esse mercado. Assim, é um mercado novo, vocês sabem bem como é. Eu trabalho focado em biologia, em diagnóstico molecular. Pré-pandemia, a gente sabe como era, assim, como a coisa ainda está engatinhando, a gente ainda está entrando. Então, de repente, a gente teve uma necessidade muito grande de profissionais para um mercado que ainda nem existia direito no Brasil, né? Um mercado que ainda no Brasil estava começando. E eu acho que isso, a tendência é essa, são essas parcerias público-privadas para desenvolvimento de uma mão de obra mais especializada para uma demanda que está aparecendo e vai crescer cada vez mais. Né? E um pouco do que o Armando comentou, uma coisa até pensando do lado profissional, a gente também está numa corrida para diagnóstico e informação, e levantar informação, e ter muita informação, e aí a gente tem tem que ter tanto cuidado com a qualidade dessas informações que são geradas, quanto também o que fazer com tanta informação, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, você faz painéis de NGS hoje, faz um mapeamento do cromossoma, de todo o genoma, e o que faz com isso tudo de informação? Então, isso também gera uma necessidade para o lado dos profissionais, dos médicos, e como trabalhar isso. E isso é um ponto que a digitalização ajuda muito, por exemplo. Você ter tanto, talvez, um grupo de profissionais trabalhando sobre o paciente, porque a gente sabe que dificilmente um único profissional, né, de uma única formação vai ter condição de lidar com aquele tanto de informação quando você abrange a qualidade de vida do paciente. A gente está falando de uma série de coisas, série de especialidades médicas. Então, você tendo tudo aquilo, como o Armando falou, todo o histórico do paciente, tudo concentrado num lugar só, você pode ter um time de profissionais trabalhando sobre aquilo, e isso melhora absurdamente a qualidade do que vai chegar para o paciente, enquanto surge a necessidade de, talvez, profissionais mais generalistas, né? A gente que tenham condição de lidar com tudo aquilo de informação e dar um direcionamento, né? Ah, tá, eu tenho esse gene aqui em homozigose, tá, e o que eu faço com essa informação agora, né? Para onde eu vou com isso daqui? E aí a gente está falando, às vezes, de um gene. Então, você pensa no genoma inteiro, você dá aquele 100 páginas de laudo para o paciente e fala, tá, e agora a gente vai fazer o que com esse monte de dado? Então, esse é um cuidado de uma coisa que tem que crescer em paralelo. A geração de dados e também o tratamento de qualidade desses dados, né? De como é que a gente vai usar isso da melhor forma possível e tornar isso palatável para o maior interessado, que é o paciente, no fim das contas. Né? Obrigada, obrigada, Armando. Obrigada, Guilherme. Muito bom. Quando a gente pensa, né, em transformação digital, em inovação, a gente passou aí, né, por falar da importância dos profissionais. E eu acho que para a gente, né, finalizar esse painel, eu queria agradecer, né, ao Armando por toda a contribuição, pela visão, o Guilherme também, que está aí chegando de viagem, o voo atrasou, mas que conseguiu aí, né, chegar a Tudo tempo, se certo. organizar. Gente, isso mesmo, muito bom. E eu acho que também há um legado, né, que a gente tem dessa pandemia, que vai ser muito importante para o futuro, que é projetos de colaboração e de cooperação. Né? E aqui nós estamos, né, representando 3 empresas. Sabin é parceiro de Cidine, de Siemens, né, e para os nossos projetos, para os nossos negócios,
né, tudo que vocês têm feito, têm desenvolvido, os investimentos, né, das empresas de vocês para a gente, do nosso lado, poder estar oferecendo melhores soluções, né, e novos modelos de negócio também para os nossos pacientes e clientes. E eu digo que se nós também estivermos olhando para esse futuro, muito mais com essa visão de coletividade, de colaboração, de cooperação, eu acredito que a gente vai conseguir obter resultados mais rápidos e quem vai ganhar com isso, sem dúvida alguma, é a população, é o país. Né? Eu estive com o Armando hoje de manhã num outro painel e nós falávamos exatamente sobre isso, o quanto o nosso país tem, né? 210 milhões de habitantes, um país crescendo, um país que vai precisar muito de saúde, né? A saúde suplementar tem quase 50 milhões de vidas, mas nós temos mais 150, né, que estão na saúde pública, e o quanto todas essas pessoas precisarão cada vez mais de saúde. Então, temos muitos desafios pela frente, mas sem dúvida alguma, muitas oportunidades também, e a gente sabe o quanto as nossas empresas, né, podem e precisam ser protagonistas nesse momento pós-pandemia, já vou dizer assim, né? Porque espero que de fato a gente esteja, né, passando por ela e deixando para trás, né, mas que os aprendizados fiquem, que o legado fique, que a gente tenha aí para frente, né, muitos bons frutos também, né, a colher de tudo que foi, de tudo que tem sido investimento, né, e muito trabalho de todas as nossas empresas. Então, muito obrigada, Armando, muito obrigada, Guilherme, obrigada ao FIS, né, por essa oportunidade. Esperamos aí que tenhamos contribuído, né, com a iniciativa e com o evento dessa semana. Obrigada a todos e todas que nos assistiram até agora. Muito obrigado.